meu medo agora é de estragar aquilo que ele já começou. Mas eu creio que não, porque ele tem um propósito para todas as coisas. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, ainda antes mesmo de saber se eu iria pregar ou não nessa campanha. E eu creio que é uma palavra que vai mudar o curso da sua vida, assim como tem mudado da minha já em tão poucos dias. O ano nem começou. E o Senhor tem acelerado a minha vida de uma tal maneira que eu tenho louvado a Ele por isso. Quero que você abra a sua Bíblia aí na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículo 25 em diante. Eu vou ler aqui na NVI para poder também facilitar a leitura aí dos irmãos, amém? O texto diz assim, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 25. Tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Pois, como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. A voz dele, naquela ocasião, abalou a terra, mas agora promete, uma vez mais, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Que o Senhor ele possa aplicar essa boa palavra no meu e no teu coração. O tema que o Senhor me deu para essa mensagem, a qual eu creio que nós vamos desenvolver juntos aqui, através de uma reflexão, é que quando Deus fala, algo muda. Quando eu falo, queridos, talvez algumas coisas podem não mudar. Quando homens e mulheres falam, talvez coisas não mudem. Quantas coisas nós ouvimos aqui, a irmã Fabiana há pouco falando, nós começamos a projetar no início do ano passado, mas não permanecemos e não concluímos no final do ano. Quantas coisas eu e você nós nos prometemos a nós mesmos, e no decorrer do curso da vida até esquecemos daquilo que prometemos. Não só a nós, mas também para outras pessoas. Ou será que só eu ouvi alguém prometer algo para mim e não cumpriu? Ou prometi também não cumpri? Então, quando nós falamos, nós estamos passíveis a erros. Mas quando Deus fala, queridos, não. Quando Deus fala, acontece. Porque a palavra dele é imutável. O nosso Deus é um Deus imutável. Ele, através da sua palavra, ele garante que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E é muito interessante isso, porque quando nós olhamos para uma campanha, semana profética, quando nós olhamos para esse tema, nós não devemos olhar apenas como um nome lindo, ou um título legal para uma agenda, para uma campanha, mas nós precisamos, como igreja do Senhor, como filhos e filhas de Deus, entender que isso é um chamado espiritual.
É o Senhor em uma semana nos habilitando para viver uma vida toda de uma forma profética, debaixo da sua palavra, debaixo daquilo que Ele quer. E para isso, queridos, nós precisamos desconstruir algumas ideias do que é profetizar. Profetizar nunca foi e nem será adivinhação. Embora na Bíblia nós vemos em algumas traduções a palavra profeta sendo ligada àquele que tem a revelação, aquele que consegue revelar aquilo que não foi visto, mas algumas traduções até trata como vidente. Mas profetizar não tem nada a ver com adivinhação. Profetizar não tem nada a ver com uma emoção momentânea. Eu senti e agora eu vou liberar sobre a vida de alguém. Profetizar não tem nada a ver com as minhas emoções de acordo com o momento, porque cá entre nós, com uma atmosfera dessa, as nossas emoções se abalam. E nós precisamos estar conectados em Deus para saber se as nossas emoções, elas vêm de Deus ou se elas nascem em nós mesmos. Porque aquilo que nasce em nós mesmos, termina em nós. Mas aquilo que nasce no coração de Deus, permanece por toda a eternidade. Profetizar, queridos, também não é palavras soltas. Não é porque a Bíblia no Antigo Testamento me traz um padrão onde o profeta se apresentava como um representante de Deus e ele dizia, olha, assim diz o Senhor. Não é palavra solta, dizer aquilo que Deus não disse. Mas profetizar é liberar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia. Eu preciso olhar aquilo que está sendo proferido sobre a minha vida e olhar para as Escrituras e pedir para que o Senhor, de uma forma clara, com o seu Espírito, testifique aquilo como uma verdade dele para mim, não de uma pessoa. Então profetizar é liberar a palavra de Deus no tempo certo, sobre a direção do Espírito. Para qual propósito, pastor Lucas? Aí nós vamos entender, primeiro, para trazer alinhamento. Segundo, arrependimento. Terceiro, restauração. E quarto, o estabelecimento do reino de Deus sobre aquele ambiente. Então, queridos, eu quero que você entenda, neste dia de campanha, que esta campanha, ela não iniciou na terça-feira com a nossa voz, mas ela iniciou com Deus falando. E como essa campanha vai terminar, pastor Lucas? Com Deus falando. Então eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus quer falar. Porque aquilo que o teu Espírito e o Espírito de Deus testificar no teu coração, que parte de mim, você pode até rejeitar. Mas aquilo que Deus falar ao teu coração e o Espírito testificar, não rejeite. Porque é o Senhor manifestando graça e amor e favor dele sobre a tua vida. Então, queridos, eu quero que você entenda algo muito precioso que eu anotei aqui, grave isso no seu coração. Quando a igreja, ela discerne a voz de Deus e profetiza segundo a sua vontade, o reino de Deus se manifesta e o que é abalável cai. Aquilo que não é estruturado, não tem estrutura, cai. E é dentro dessa introdução que de uma forma muito objetiva, eu quero falar com vocês acerca de profetizar. Profetizar para quem? Para quê? Quais são os objetivos? Por que nós profetizamos? Por que eu preciso ter uma palavra profética? Por que eu preciso viver debaixo de um mover profético? Embora tenha alguns que ainda não acreditam nisso, mas graças a Deus nós não estamos aqui crendo e nunca cremos que os dons cessaram. Pelo contrário, eles continuam fluindo porque é para a nossa edificação. É para a nossa
construção espiritual, é para o estabelecimento do reino de Deus sobre essa terra, até que Ele venha. Então, dentro de alguns pontos que eu anotei aqui, o primeiro deles é que nós precisamos profetizar, primeiro, para quem sabe ouvir a voz de Deus. O versículo 25, ele começa com uma advertência. E qual é a advertência? Não rejeiteis ao que fala. Não rejeite ao que fala. Olha que interessante, antes mesmo de Deus mandar profetizar, antes de Deus separar um profeta para proferir, Ele sempre chama ou separa alguém para ouvir. Porque se não tiver quem ouça, qual é o propósito de profetizar? Então não existe, igreja do Senhor, uma profecia verdadeira sem intimidade. Não existe uma profecia verdadeira sem submissão. Não existe uma profecia verdadeira sem temor. Porque senão nós estamos lançando palavras ao vento. Nós estamos enchendo o ego das pessoas, e hoje o que nós mais vemos na construção de igreja, como uma comunidade local, é pessoas procurando lugar para insuflar o seu ego, pessoas buscando posição, pessoas buscando título, pessoas buscando reconhecimento, pessoas preocupadas com o seu eu e esquecendo do rei. Esquecendo da vontade do Pai e buscando a sua própria vontade. Sabe, Senhor, a tua vontade, a tua palavra, e até usando a palavra. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, Senhor, o meu carro ele não é tão bom, agradável e perfeito. Senhor, o Senhor pode me dar um carro melhor? O Senhor pode me dar uma casa melhor? Ou até mesmo usando desse artifício para falar para a vida de outras pessoas, para ter aceitação. Nós precisamos estar preocupados, queridos. Não é com a quantidade de like que nós vamos ter com aquilo que nós postamos. Não é com a quantidade de aceitação e reconhecimento de pessoas à nossa volta, mas nós temos que estar preocupados com a audiência de um. O que é que o Senhor, no final disso tudo, vai pensar daquilo que eu fiz diante daquele tempo que Ele preparou para mim na terra? Nós devemos parar de se preocupar com as coisas desse tempo e olhar para as coisas do alto. O problema, queridos, de muitos, não é a falta de uma palavra profética, mas é a falta de sensibilidade espiritual. A minha oração nessa noite é que o Senhor, Ele possa trazer sensibilidade. A minha oração é que o dom de discernimento do Espírito tome a nossa igreja na sua totalidade. Que nós venhamos ser conhecidos como uma igreja espiritual, sim, mas uma igreja madura que discerne o Espírito, que não se contenta com palavras soltas, mas com a palavra de Deus sendo liberada, sendo exposta e lançada aos nossos corações. Como o profeta diz, como um martelo que esmiuça a penha, que bate latejante em nós, mas que nos transforma, que nos leva a um outro nível, que nos faz ser pessoas melhores dia após dia. O que eu quero que você entenda com isso, que essa campanha, ela é um chamado para nós silenciarmos os ruídos. Aquilo que vem de zum, zum, zum na nossa orelha e muitas vezes nos satisfaz. Ou ruídos que nos incomodam. Por exemplo, a ansiedade. O ruído da pressa. O pastor falou que agora é 5 em 1, então deixa eu correr. O ruído das expectativas humanas. Sabe por quê, queridos? Quem não ouve Deus,
corre o risco de profetizar o que deseja e não o que Deus diz. Então eu não estou aqui trazendo uma palavra profética, me colocando como um profeta, mas eu estou aqui trazendo uma palavra para ensinar você a como profetizar, a entender que Deus também tem para você essa chamada profética. Porque senão nós pegamos os nossos líderes, nós pegamos as autoridades espirituais e transformamos eles num guru. Sabe, agora eu preciso consultar o meu pastor, eu preciso consultar o meu líder, eu preciso ver o que ele acha. E o maior interessado de tudo nós não consultamos, que é o próprio Deus. E aí nos contentamos com qualquer palavra. Então entenda isso, quem não ouve Deus corre o risco de profetizar o que deseja e não o que Deus diz. Busque a vontade de Deus. Entenda o que Deus tem para a sua vida. Aprenda, desenvolva a sua audição espiritual para ouvir a voz de Deus. Para que essa voz ela se torne conhecida e você não seja confundido nos ruídos. Para que qualquer um, assim diz o Senhor, te iluda, mas aquilo que está pautado na palavra de Deus. Segundo, precisamos profetizar para abalar o que não vem de Deus. O versículo 26 e o 27, que nós lemos aqui, diz o seguinte, olha, a voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete, e é interessante que aqui está entre parênteses, sabe, está dizendo assim na minha tradução, uma vez mais, abalarei não só a terra, mas também os céus. Aí você lembra quando Jesus ensina os discípulos a oração do Pai Nosso? Que ele fala, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Viver uma vida profética é anelar todos os dias que o céu venha à terra. É a terra vá até o céu, que os dois se encontrem, se conflitem e viva aquilo que prevalece, que é a vontade soberana de Deus. A mesma que opera nos céus, venha a operar sobre a terra. E nós possamos viver essa vida. O texto diz, uma vez abalarei. Olha que interessante, na Bíblia, quando Deus fala, algo sempre se move. Então, queridos, a palavra profética, muitas vezes, ela vem confrontar as nossas estruturas. Muitas vezes, a palavra profética, ela vem expor mentiras que o diabo planta em nossos corações. Muitas vezes, a palavra profética, ela vem desmontar as fortalezas construídas pelo inimigo. Em outras ocasiões, essa palavra ela vem para tirar o povo do comodismo. A aceleração, queridos, que o Senhor tem prometido para este lugar é para nos projetar a um nível maior. É para nos levar a um lugar aonde nós ainda não alcançamos como filhos e filhas de Deus. O Senhor, ele não quer nos reduzir. O Senhor, ele não quer nos tirar do projeto. Pelo contrário, ele quer nos levar a algo maior. E é isso que eu e você precisamos entender, que muitas vezes esse abalo, ele não é uma destruição, mas ele é uma separação. É quando Deus ele está removendo as coisas que não se sustentam, as coisas que não glorificam o nome dele, que também não cooperam para o avanço do seu reino. Então, eu e você precisamos estar preparados, porque nem tudo vai permanecer quando Deus falar. E é tão lindo ver quando Deus ele estabelece a sua vontade, porque no meio do louvor, a nossa irmã ministra e fala que Deus está mexendo. Deus está movendo. Deus está sacudindo a terra
porque Ele quer manifestar a sua glória e ninguém pode ficar estagnado. Deus está sacudindo você nessa noite, sabe por quê? Parou, chegou, cessou o tempo de ficar de braços cruzados. Existe ainda um reino para nós povoarmos e estabelecermos nessa terra. Existem pessoas que ainda precisam ter a experiência que eu e você temos com Cristo. Existem almas que perecem. Almas que já estão entregues a Satanás, mas o Senhor nos deu autoridade para resgatar essas almas das trevas e trazer elas para perto da luz. O Senhor, Ele quer fazer de nós essa voz profética para este tempo, para trazer a sua vontade. E queridos, quando eu olho para isso, eu não vejo isso como juízo, mas eu vejo como favor, como graça. Deus olha para mim, um ser pecaminoso, uma pessoa cheia de falha, e Ele diz, eu vou usar. Assim como Ele fez com Paulo. Ele chama Ananias e fala, vai lá. Porque ele não era perseguidor, agora eu vou ensinar para ele o que é padecer pelo meu nome. Ele só viu pessoas padecendo, agora ele vai experimentar. E o Senhor, Ele nos chama com a sua graça. Porque Deus, Ele não preserva o que impede o avanço do seu propósito. Por isso que Ele sacode. Por isso que Ele chacoalha, por isso que Ele incomoda, por isso que Ele faz. Porque essa é a vontade de Deus. O terceiro, nós precisamos profetizar para estabelecer um reino inabalável. O versículo 28, olha o que ele diz aqui. Portanto, olha só, recebendo nós um reino inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Porque aonde Deus fala, o reino avança. A fé, ela se fortalece. A esperança, ela ressurge, ela renasce. E a nossa identidade como filhos de Deus e filhas, ela é restaurada. Por isso que nós precisamos entender que profetizar não é apenas anunciar o que vai acontecer, mas é declarar o que Deus está fazendo. Não tem a ver da minha habilidade, capacidade ou sensibilidade de ouvir a Deus e compartilhar para que as pessoas olhem e falem, olha, verdadeiramente é um profeta, ela é uma profetisa. Não, não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com a soberania, com o governo, com a vontade dele. O Senhor, Ele quer nos levantar como essa voz que traz as verdades do Senhor para essa terra, para esse mundo caído, para esse tempo. Nós tivemos um treinamento aqui no último semestre do ano, trimestre, com o pastor Aaron, sobre esse ambiente profético. E o Senhor nos ensinou tantas coisas aqui, como desenvolver essa vida profética nos dias de hoje. Porque as nossas maiores referências proféticas ainda estão na antiga aliança. Mas nós vemos que a antiga aliança, ela não foi descartada, pelo contrário, ela é parte da construção daquilo que Deus estava fazendo e iria realizar por meio de Jesus. Mas agora nós vivemos uma nova aliança. Nós não somos profetas aos quais o Senhor nos separa para viver uma vida, e aí de tempo em tempo Ele vem, nos toma, enche de poder, nos usa e depois vai embora. Não! O apóstolo Paulo diz que agora, eu e você agora somos templo e morada dEle. Agora o fluir dEle na nossa vida não é mais algo temporal, mas é algo contínuo. É algo que agora não depende de uma reunião, não depende de um ambiente, mas depende único e exclusivamente do nosso coração estar alinhado ao coração do Pai, para que Ele nos use
de uma forma a qual nós venhamos abençoar o seu povo, nós venhamos edificar a sua igreja, nós venhamos fazer com que o seu nome seja conhecido, seja glorificado e as pessoas se rendam ao poderio deste Deus maravilhoso que nós servimos. Então nós não estamos profetizando vitórias pessoais, mas nós estamos declarando que Jesus ele reina. E ele reina onde, pastor? Sobre as nossas famílias, os nossos ministérios, sobre as nossas finanças. Ele reina nas nossas emoções, ele reina no nosso futuro. Por isso que ele reina lá e ele pode trazer o que ainda está para vir há 5 anos nesse ano. Porque ele não depende desses 5 anos passar, mas ele depende do nosso coração estar posicionado, mantermos os nossos pés firmes e recebermos aquilo que ele quer fazer. E aí, igreja, como o tempo não é crente, quer dizer, ele é crente, mas nós precisamos finalizar, nós devemos profetizar com postura, não só com palavras. O texto continua falando aqui, sejamos agradecidos, gratos ao Senhor por esse privilégio e venhamos adorá-lo a Deus de modo aceitável, não do modo que eu acho que é legal. Por isso que a adoração não tem nada a ver com música, mas é com postura, comportamento. Adorar é um estilo de vida. Adorar não é talento. Eu adoro o Senhor quando eu trabalho, eu adoro o Senhor na luta. Eu adoro o Senhor na alegria, na tristeza, eu adoro o Senhor com dinheiro, sem dinheiro. Nós ouvimos aqui, fomos ministrados acerca de Jó. Deus não mudou. A vida de Jó mudou completamente, saiu de um estado para outro, mas Deus continuou lá. Deus ele permanece no mesmo lugar, no seu alto e sublime trono, contemplando os bons e os maus. Ele não muda. Então adorar não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquilo que o Senhor merece receber, aquilo que ele vai aceitar. E o texto continua falando de reverência. Reverência tem a ver comigo, postura, comportamento, temor, temendo a este Deus. E o texto continua lá no 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus ainda é aquele Deus que vem consumir o nosso sacrifício com fogo. E é interessante isso, porque o fogo está presente em todos os tempos da Bíblia. E a Bíblia diz que lá na eternidade ele também vai estar, no dia que nós apresentarmos as nossas obras. E a Bíblia diz que o fogo vai passar. E o que for de palha, de feno, vai consumir. Mas aquilo que for de ouro, de prata, de bronze, ou seja, a Bíblia está falando aquilo que verdadeiramente tem valor, vai permanecer. Não vai consumir. Aquilo que eu e você construirmos num reino inabalável, é o que o Senhor vai receber. É o que o Senhor ele vai testificar e vai falar, olha, está aqui, contempla aí, passa a eternidade comigo. Então, toda palavra profética, ela exige uma resposta. Deus ele não está apenas procurando bocas disponíveis. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Nós usamos muito esse texto, mas ele está procurando vidas alinhadas. Não é apenas bocas disponíveis, mas vidas que estejam alinhadas à sua vontade. Porque, queridos, a profecia verdadeira, eu já estou encerrando, ela gera temor, ela produz arrependimento e também conduz à santidade. Porque, como eu disse aqui no versículo 29, porque Deus é fogo consumidor. E o fogo de Deus, ele não apenas aquece, mas ele purifica. Então, para nós encerrarmos aqui essa mensagem, o louvor pode subir. Não adianta apenas liberar palavras fortes, se a vida não sustenta o que foi liberado.
vai cair, vai ruir. A autoridade profética, ela nasce numa obediência diária. Não é a minha postura no culto, não é a minha postura na campanha, não é a minha postura na vigília, não é a minha postura no monte, no vale, quando eu vou orar, mas é aquilo que eu faço no dia a dia, até mesmo nos ambientes onde não são tão espirituais quanto a humanidade vê, no meu trabalho, na escola, na minha casa, na faculdade, no meio dos incrédulos. É aí aonde nós vamos ver e vamos receber essa autoridade profética. A partir do momento em que nós definitivamente escolhermos obedecer a Deus diariamente. Eu quero terminar essa mensagem da seguinte forma: Deus não quer apenas que você ouça uma profecia. Ele quer que você se posicione, que você se alinhe e que você profetize segundo a palavra dele. E viva debaixo do reino dele. Porque quando Deus fala, algo muda. Quando a igreja profetiza, grava isso no seu coração. Quando a igreja profetiza, o reino de Deus manifesta. Mas essa profecia precisa estar alinhada à vontade de Deus, à soberania de Deus. E eu sei que o Senhor tem levantado muitas pessoas aqui no nosso meio como uma voz profética. E eu reconheço isso. Eu sei que o Senhor tem feito dessa igreja uma voz profética para essa cidade. Mas como nós estamos vivendo um tempo de aceleração, eu senti no meu espírito quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, que Ele quer potencializar aquilo que Ele já deu para nós. Ele já nos deu a capacidade, Ele já nos deu a habilidade, Ele já nos deu a autoridade. Agora o que o Senhor Ele quer fazer é nos esticar. Ele quer fazer com que nós venhamos crescer ainda mais, para que nós venhamos exercer isso numa velocidade muito maior, porque o Senhor tem pressa para realizar o seu projeto aqui nessa cidade. O projeto que o Senhor tem para esta igreja, ele não se resume só no Jardim Londres. Ele não se resume só numa região. Mas ele se resume a toda uma geografia, a uma cidade, a um estado, a uma nação, a um mundo. Essa igreja é conhecida como uma igreja missionária. Se você não conhece a história dessa igreja, você precisa conhecer. Procura o pastor Tomás, procura o pastor Iraci, procura o pastor Jorgino. Você vai saber aonde andam alguns membros que já passaram por aqui. Mas o Senhor ainda tem mais para fazer. O Senhor quer despertar uma nova geração com o chamado missionário. Uma geração que não se preocupa onde ela vai ganhar mais, mas aonde o reino de Deus irá ganhar mais. Uma geração que não vai se preocupar com números, mas que vai se preocupar com a presença. O Senhor, Ele está alinhando a nossa igreja, porque eu creio nisso, eu creio profundamente que o que o Senhor vai fazer nesse ano é algo que em toda a história da nossa igreja nós não vimos. E não é porque Deus está desconsiderando, pelo contrário, é para valorizar toda a história que foi construída até aqui. É o tempo de uma colheita que ainda não foi colhida ao longo dos anos, de sementes que foram geradas e plantadas e que ainda não foram colhidas. O Senhor, Ele vai fazer isso. Mas, queridos, quando eu falo que o Senhor vai fazer isso, Ele vai fazer isso também na minha vida e na sua vida. Porque a igreja somos nós. Então existem promessas na sua vida que são paradas, elas vão se cumprir.
Existem palavras que foram liberadas sobre a tua vida, que talvez as circunstâncias aparentemente encobriram, mas o Senhor nessa noite, Ele descobre, Ele traz a tua memória e gera novamente em você uma esperança e o entendimento de que Ele permanece fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que eu creio que essa campanha, ela serve como um alinhamento. O Senhor está alinhando as velas, Ele está apontando o destino. E daqui para frente, ao encerrar essa campanha, não é só a memória e as gravações para ver os recortes e falar, olha, o Senhor disse, o Senhor falou. Mas é agora começar a planejar, Jennifer. E falar, Senhor, se é daqui 5 anos, é falar para o Senhor, Senhor, pega os meus olhos agora, Senhor, e leva daqui a 5 anos. Eu preciso ver o que é que o Senhor tem lá daqui a 5 anos. Porque aí eu começo a ver a promessa, alimento o meu coração e me movo para aquilo acontecer. Porque a promessa de Deus, Raíssa, ela não vai acontecer se eu ficar parado. Eu preciso me mover. Seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Você que pode, se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Igreja do Senhor, eu só tenho um convite nessa noite. Apenas um. Se você veio para essa campanha, é porque uma expectativa foi gerada no seu coração. Eu não sei o que você colocou como expectativa, ou o Senhor tem ministrado como expectativa, mas o meu convite para você é apenas um: buscar do Senhor um alinhamento. Pedir para o Senhor nessa noite: Senhor, só o Senhor pode ir aonde o terapeuta não vai, aonde nenhum ser humano pode ir. Existe um lugar no meu e no teu coração que só o Senhor pode ir. E o meu convite para você nessa noite é dar a permissão para que Ele, através do seu Espírito, Ele possa ir neste lugar. E Ele possa revelar, Ele possa mostrar para você aquilo que talvez ainda são barreiras espirituais. Queridos, quando eu preparava essa mensagem, o Senhor falava comigo sobre algo muito importante.
pessoas que carregam sofismas. O que são sofismas? Pesos, palavras que foram ditas, mas que não partiram da vontade de Deus. Pessoas que não rompem ministerialmente, porque no seu exterior, aparentemente está tudo bem, mas por dentro está destruído. Porque carrega peso. Porque carrega ainda palavras que foram ditas, mas não foram medidas quando foram lançadas. Palavras que ferem muito mais do que se fosse uma espada empunhada no teu coração. Eu não sei o que foi dito para você. Eu não sei qual é essas palavras que você tem recebido ou ouviu algum dia que tem se tornado um peso. Mas hoje eu quero ser uma voz profética aqui, na autoridade do nome de Jesus, e declarar que todas essas palavras, elas estão sendo quebradas, anuladas, canceladas no nome de Jesus. Você não é aquilo que as pessoas podem pensar que você é, porque você não é um projeto nascido no coração de homem. Ainda antes da fundação do mundo, o Senhor já havia planejado você. Você é parte de um plano maior. Você não é parte de uma estratégia humana. Você não é parte somente de um grupo social, mas você é parte do projeto de Deus. E que no nome de Jesus essas palavras possam estar canceladas. Que em nome de Jesus nenhuma dessas palavras possam trazer mais peso para a sua vida, em nome de Jesus. Eu te convido nesse momento agora, abra suas mãos como quer receber algo. E eu quero orar por você, pedindo para que o Senhor possa alinhar o nosso coração nessa noite. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, numa campanha de uma semana profética. Senhor, e eu creio que o ambiente espiritual que foi preparado aqui é propício para esse alinhamento, Pai. Alinha o nosso coração. Senhor, alinha a nossa vida à Tua vontade, Pai. Aquilo que está fora do curso, aquilo, Senhor, que verdadeiramente não faz parte do Teu plano, remove da nossa vida agora, Pai. E que no nome de Jesus o Senhor nos projete no caminho. O Senhor nos coloque, Senhor, no trilho certo. Pai, nós queremos viver a Tua vontade. Nós já bem sabemos que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas chegou o tempo de nós contemplarmos essa verdade bíblica nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz alinhamento, Senhor, nos nossos corações. Que cada palavra liberada aqui, Senhor, possa ser, ó Deus, realmente testificada em nós, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, obrigado porque nós vimos e temos contemplado a manifestação do Teu amor. Senhor, nós já fomos ministrados aqui da aceleração profética. Nós já fomos ministrados aqui, ó Deus, que o Senhor está conosco, independentemente do lugar, ó Pai. E hoje, Senhor, nós estamos sendo ministrados que quando o Senhor fala, algo muda, traz essa mudança, Pai. Traz essa mudança, Senhor. Nós precisamos sair daqui convictos de que algo novo já aconteceu neste lugar. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida, que esse ano seja o ano onde você vai viver uma aceleração profética, em nome de Jesus.